Olá amigos e amigas infernautas, eu sou o Gabriel Paixão e bem-vindos ao canal do Boca do Inferno, sua principal fonte de terror na internet, agora no YouTube. Uma lenda do cinema de baixo orçamento europeu, falecido em 2013 com mais de 200 filmes em seu currículo como diretor, estava demorando para o espanhol Jesus Franco Manera, ou simplesmente Jess Franco, aparecer por aqui, mas a partir de hoje essa não será mais uma ausência sentida. Extremamente popular no círculo dos admiradores de bagaceira por suas obras de terror apelativas ao erotismo, principalmente envolvendo vampiras lésbicas, na verdade Jess já fez de tudo um pouco na sétima arte, mas com uma constante, seu estilo pouco ortodoxo, ofensivo ao cinema com alguma técnica, usando com bastante frequência recursos como ultra closes, enquadramentos que não pegam o rosto dos atores e iluminação praticamente feita à vela de tão escura. Apesar de eu não ser um grande conhecer da carreira de Franco, ele tem um dos filmes que está na minha cabeceira, Oásis dos Zumbis de 1982, uma das trecheiras mais pueris que a Europa já produziu para o mundo e um dos artigos mais legais que eu já tive a oportunidade de escrever, nesse caso a 4 mãos, com Felipe M. Guerra, cujo link está na descrição do vídeo. Se tiver um tempinho, por favor, faça-se um favor e faça um favor a nós e leia, é muito engraçado. Pegando aleatoriamente qualquer filme por Franco, poderia se tornar um reviews. Contudo, coincidentemente, escolhi um que é tão bagunçado que sofreu intervenções da própria distribuidora, foi picotado e costurado, se tornando ainda pior do que poderia ser. Uma adaptação livre e põe livre nisso do conto clássico de Edgar Allan Poe. Essa é o reviews de Revenge in the House of Usher, ou A Queda da Casa de Usher, de 1983. É praticamente impossível descrever o roteiro em uma linha coerente, mas eu prometo tentar fazer o meu melhor. Revenge in the House of Usher abre com Nestor Cerveró interpretando um cidadão que está numa catacumba, pronto para espetar uma agulha no pescoço de uma jovem cativa. Aparentemente é uma transfusão de sangue. A dúvida fica porque não tem qualquer sangue envolvido e ninguém se dá o trabalho de explicar o que está acontecendo. Aliás, a palavra aparentemente é algo que vai aparecer com frequência nessa análise. A tal transfusão revive uma outra garota, Melissa, com quem ele tem laços afetivos, não explicados pelo menos por enquanto. O experimento dá certo, mas à expensa da vida da garota que foi cativa. Melissa recobra consciência somente por alguns segundos antes de cair novamente em coma profundo. Corta para algo completamente diferente, o que move a trama principal. Nela acompanhamos Alan Harker, interpretado por Antônio Mayans, que após receber um convite de seu antigo professor na Universidade de Praga, chega de viagem até a casa, ou uma fortaleza, como seria mais apropriado, de Roderick Usher, interpretado por Howard Venom, figurinha carimbada dos filmes de Franco. Usher é um velho recluso, mora na mansão somente com alguns criados, dentre eles a governanta Maria, interpretada por outra atriz frequente de Franco, e sua esposa na vida real, Lina Romay. Seu principal interesse com Alan é prosseguir com suas pesquisas e reviver suas memórias quando muitos anos atrás sua filha morreu, a Melissa que vimos na abertura. E ele desenvolveu uma fórmula para reanimá-la usando o sangue de outras mulheres, só que por acabar matando todas as suas cobaias, optou por usar prostitutas cujos desaparecimentos não seriam notados ou investigados. Só que Usher, talvez por conta da idade, talvez por uma doença mental, ou talvez por isolamento ou um pouco de cada coisa, se tornou insano. Ele fala sozinho, delirante, tem constantes desmaios e alucinações, chegando a conversar e interagir com fantasmas que vagam pelo castelo. Estaria de fato delirante? Ou qual é a verdade sobre os segredos que o Dr. Usher carrega e que deterioraram sua sanidade? Se tiverem coragem de assistir, Revenge in the House of Usher é pontuado por esquisitices sem fim. O orçamento faz com que a caracterização de época seja mambembe ao cúmulo de ser nítido que o castelo, que na realidade é um hotel, é iluminado por lâmpadas incandescentes. Na cabeceira da cama de Usher tem uma luminária elétrica, só para dar alguns exemplos.
A falta de figurantes, de pessoas perambulando de vez em quando pelas ruas, ao invés de trazer um ar de isolamento, só faz o filme parecer ainda mais pobre. Efeitos especiais são inexistentes, como podem perceber pela maquiagem das cenas que mostrei anteriormente. Quem conhece o conto sabe, e nem é spoiler dizer, que de certa forma a alma de Usher está vinculada com a casa, e quando ele está prestes a morrer, a casa começa a ruir. Nesse filme, nessa situação, o que aparece é uma tomada focando o telhado por dentro do castelo. E Franco joga alguns efeitos sonoros de estalos, sem nenhum tijolinho ou uma poeirinha sequer cair sobre os personagens. E a trilha sonora de estoque vai querer te fazer arremessar um violino na parede. Mas nem de longe essas são as maiores questões do filme. Até para os padrões de Franco, é possível notar que muitos dos diálogos não têm qualquer sentido ou não batem com a interpretação do elenco. Existem cenas que não encaixam umas nas outras, pouco tem a ver com a história principal. Isso quando personagens parecem fazer parte de realidades paralelas, pessoas que não se cruzam no mesmo enquadramento durante todo o tempo de projeção, inclusive outros que só aparecem no final, não fazem nada e somem sem deixar vestígios. E no momento mais aleatório, mesmo para um filme de queima lenta como esse, uma longa cena de flashback em preto e branco de cerca de 15 minutos, que na realidade é de outro filme. A responsabilidade por essas escolhas bizarras de edição, nesse caso pelo menos, não é do diretor. Para entender a zona que é a queda da casa de Usher, é importante explicar que existem nada menos do que 3 versões desse filme. A versão original de 1983 tinha como título o nome do conto de Poe, The Fall of House of Usher, e foi exibida somente uma vez, na premiere realizada no Festival Internacional de Cinema Fantástico de Madrid daquele ano. A recepção foi tão ruim, com vaias e risos por todo o tempo de projeção, que o diretor recolheu o filme, filmou novas cenas de assassinato e violência com Howard Vernon, acrescentando mais sangue e sadismo, mudou consideravelmente o ritmo do roteiro e relançou com o título The Crimes of Usher, ou Os Crimes de Usher, de 1986, dessa vez exibido em cinema em circuito limitado na Espanha. Aí, mais algum tempo depois, a produtora e distribuidora francesa Eurociné pegou esse filme e fez o estrago para o único lançamento comercial em vídeo, que é essa versão que estamos falando hoje. Colocou o título Neuroses, Revenge in the House of Usher, apagou todas as cenas da segunda versão, rodou novas cenas com novos atores, criou um novo roteiro que transformou o atormentado personagem principal em um cientista louco motivado pela morte da filha, obviamente precisando para isso redublar e refazer os diálogos, e ainda enxertou os pedaços de O Terrível Dr. Orloff, também dirigido por Franco e com Vernon no elenco, e que podem ser vistos no filme. Nesse caminho tortuoso, claro, se perderam quase todas as referências ao material fonte. Não fosse a palavra Usher no título e o nome do protagonista, mal poderia se dizer que essa é uma adaptação de um texto de Edgar Allan Poe. A bagunça foi armada e o próprio diretor afirmou que sua pretensão era fazer um filme fiel ao conto, inspirado no expressionismo, menos apelativa e menos comercial, e que acabou se tornando um dos filmes mais bizarros de sua carreira. Francamente é difícil discordar dele. Assim como é difícil discordar da afirmação quando ele fala que, mesmo sendo considerado um diretor ruim, não é possível negar que suas obras são reconhecíveis, elas têm personalidade. Ver a versão liquidificada da película mais pessoal que Franco já fez pode ser um exercício para a paciência de alguns, mas não menos fascinante. Revenge in the House of Usher é mais que uma mera bagaceira, é bagaceira art house e merece todo o meu respeito. Revenge in the House of Usher foi lançado no Brasil em DVD pela Vini Filmes, usando o nome original do conto, A Queda da Casa de Usher, ao invés da tradução literal do título internacional, que seria A Vingança na Casa de Usher. Já nos Estados Unidos, na época do VHS, uma distribuidora teve a pachorra de lançar o filme com o subtítulo Zombie 5. Sim, tascaram um zombie no título para colocá-lo na mesma franquia do clássico de Lúcio Fulci, mesmo sem ter um mísero zumbi na produção. Vai vendo.
E por enquanto é só, pessoal, gostaria de agradecer a sua visita e se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, de deixar o seu comentário, seus filmes de Jesus Franco favoritos e não esqueça de se inscrever se for a sua primeira vez por aqui. Gostaria de agradecer especialmente aos apoiadores do Padrinho do Boca do Inferno, que a partir de R$1 por mês ajudam o site e ajudam o canal a se manter no ar. Se você gosta do nosso trabalho e gostaria de colaborar, o link está na descrição do vídeo. E gostaria de convidar vocês a visitar o site bocadoinferno.com.br, onde lá você encontra críticas, artigos e notícias atualizadas diariamente com tudo sobre o cinema fantástico. Eu vou ficando por aqui, semana que vem a gente volta para uma nova reviews. Grande abraço, até lá, tchau!